A mente humana é um campo vasto e enigmático, uma tapeçaria tecida com fios de instinto, emoção, lógica e imaginação. Desde os primórdios da civilização, ela tem sido palco de perguntas existenciais que clamam por respostas. Trovões que rasgam o céu, terremotos que fazem a terra tremer, doenças que consomem a vida, e a morte que se insinua silenciosa. Menos tudo isso foi, em algum momento, interpretado como manifestações da vontade de seres superiores. Quando a razão ainda engatinhava, a imaginação ergueu tronos nos céus e coroou divindades para explicar o inexplicável. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. As crenças espirituais não são apenas construções sociais. São extensões da estrutura cognitiva do nosso cérebro. De entidades ligadas a elementos naturais, surgiram deuses antropomórficos, dotados de personalidades, histórias e relações entre si. Essas narrativas formaram as mitologias como as dos gregos, egípcios, hindus e nórdicos. Cada povo moldou seus deuses à imagem de seus valores, esperanças e medos. A mente humana passou a associar a moralidade à vontade divina. Sonhos, visões, transe, meditação e uso de substâncias psicoativas foram interpretados em diversas culturas como contatos com o divino. A mente humana, sempre sedenta por ordem, encontrou nas religiões sistemas completos de explicações, regras e promessas. Os deuses, que antes habitavam florestas e montanhas, passaram a morar nas páginas dos livros sagrados. Os xamãs, profetas e santos eram aqueles que, segundo a crença, podiam atravessar os limites do visível e dialogar com os deuses. Isso sugere que a espiritualidade é uma função natural da mente. Talvez os deuses sejam projeções dessa função, representações simbólicas de algo que sentimos, mas não conseguimos compreender plenamente. Diante do desconhecido, nossa mente não se resigna, menos ela inventa, conecta, transforma. E é nesse processo que nascem os deuses. Não como verdades absolutas, mas como espelhos do nosso desejo de entender, pertencer e transcender. O divino, nesse sentido, seria um reflexo da profundidade da mente humana. Essas experiências, intensamente pessoais, validavam a existência das divindades e reforçavam as tradições espirituais. O certo e o errado deixaram de ser apenas escolhas sociais e tornaram-se mandamentos sagrados. A figura do Deus legislador, como Yahweh no judaísmo ou Alá no islamismo, reflete essa transição. Em um mundo onde inocentes sofrem e malfeitores prosperam, a ideia de um juiz supremo que no fim corrigirá os desequilíbrios é profundamente reconfortante. Ainda assim, a mente humana continua criando novas formas de espiritualidade. Mesmo entre os que rejeitam religiões tradicionais, há uma busca por conexão, propósito e transcendência. Os deuses podem mudar de nome ou forma, mas a necessidade que os criou permanece viva. Assim, os deuses tornaram-se não apenas criadores e legisladores, mas também juízes e redentores. O medo do castigo divino tornou-se um mecanismo de controle tão eficaz quanto as armas dos reis. Isso mostra que a mente humana segue padrões ao construir suas crenças. Esses padrões não são apenas culturais, mas neurologically. Eles são parte de quem somos. E, inversamente, os deuses moldaram os povos, guiando comportamentos e justificando estruturas de poder. A necessidade de controle em um mundo caótico levou à criação de narrativas, onde os deuses governam com justiça, onde o bem é recompensado e o mal punido. A mente busca sentido, e onde não encontra, ela cria. Essas questões reverberam no íntimo da alma humana e encontram eco em todas as culturas, independentemente da época ou da localização geográfica. O impulso para responder a essas perguntas levou a mente humana a construir narrativas. E entre essas narrativas está uma das mais poderosas e duradouras, a dos deuses. Para Prinklow, surgiram crenças em reencarnação, paraísos celestes e reinos infernais. Essas ideias tranquilizam o coração e oferecem sentido ao sofrimento. Assim, os deuses não apenas explicam o mundo natural, mas também oferecem consolo diante da finitude da existência. O ser humano, diante da vastidão e imprevisibilidade do universo, experimenta um misto de fascínio e terror. Os rituais reforçavam a identidade coletiva e criavam uma distinção clara entre nós e eles. Nesse cenário, os deuses deixaram de ser apenas explicações do mundo
e passaram a ser bandeiras de guerra, símbolos de soberania e ferramentas de dominação. Nas sociedades tribais antigas, a personificação das forças da natureza foi um dos primeiros passos rumo à criação dos deuses. O sol, que trazia luz e vida, tornou-se um ser divino. É a capacidade da mente humana de atribuir intenção a eventos ao nosso redor. Esse mecanismo foi crucial para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Se um arbusto se mexia, era mais seguro presumir que havia um predador à espreita. Com o tempo, esse instinto se refinou e passou a identificar intenções em elementos sem vida. Se a colheita falhava, talvez o espírito da terra estivesse irritado. Se um relâmpago atingia uma árvore, era o Deus dos céus enviando um aviso. A chuva, que fertilizava a terra, passou a ser adorada. O fogo, tão destrutivo quanto útil, era temido e reverenciado. A mente humana, ao observar padrões na natureza, projetava intenção nesses fenômenos, como se fossem decisões conscientes de entidades invisíveis. Essa tendência é o que os cientistas cognitivos chamam de detecção de agência. A religião, então, emerge não como um acidente, mas como uma consequência natural da forma como o cérebro humano processa o mundo. Com o passar do tempo, as figuras divinas foram se tornando mais complexas. A mente humana também é fortemente influenciada pelo medo da morte. O desconhecido além da vida é um abismo aterrador. Outro fator relevante é o tribalismo. A religião serviu como um elo de coesão social. Grupos com crenças compartilhadas eram mais unidos e organizados. Com o surgimento das primeiras cidades e estados organizados, os deuses também ganharam templos, sacerdotes e códigos morais. A mente também tem uma capacidade extraordinária de experimentar estados alterados de consciência. Com o advento da escrita, as crenças passaram a ser registradas e canonizadas. As escrituras sagradas tornaram-se a base de religiões institucionalizadas. A criação dos deuses também responde ao desejo humano por justiça cósmica. A ciência moderna tem desafiado muitas das explicações religiosas, substituindo mitos por teorias embasadas em evidências. A neurociência mostra que certas regiões do cérebro se ativam durante experiências espirituais. As religiões modernas, por mais diferentes que sejam em dogmas, compartilham estruturas semelhantes: divindades, escrituras, templos, rituais e promessas de salvação. Portanto, a criação dos deuses não é um engano, mas um testemunho da engenhosidade humana.